Olá, graças e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de João e vamos ler o capítulo 6, no verso 26 e 27. Verso 26 nos dirá: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos entender um pouquinho mais esse texto, esses dois textos lidos. Jesus, em diversas passagens, nos 4 evangelhos, sempre que ele quer enfatizar algo, ele repete uma determinada frase ou palavra. Aqui nesse texto conseguimos enxergar ele dizendo: em verdade vos digo. Ou seja, prestem atenção no que vai ser dito. Ouçam o que eu vou dizer. Uma coisa que confirma isso é uma das outras repetições no livro de Lucas, capítulo 10, verso 41, quando ele vai chamar a atenção de Marta. Lá ele diz: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Perceberam? Marta, Marta. 2 vezes, 2 repetições para trazer uma atenção especial para aquilo que vai ser dito. No livro de João, capítulo 3, no verso 3, 5 e 11, também conseguimos ter a mesma noção de repetição, trazendo essa preocupação maior no que vai ser dito, essa clareza de que Jesus está ali querendo dar a quem está lendo, a quem está ouvindo, e logicamente aos que iriam ler. Continuando o texto, vamos entender que tipo de sinais Cristo está falando no verso 26. Ele afirma: vós me procurais não porque vistes sinais. Que sinais são esses? Eu destaquei aqui 2 textos para que possamos compreender melhor. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 22, que nos dirá: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, meus irmãos, antes de eu falar do segundo texto, muitas pessoas vão às congregações, entopem as congregações em busca de milagres, de bênçãos, de prosperidades, e vivem querendo um sinal, um milagre. A fé delas está firmada em coisas que elas podem apalpar. A fé delas está firmada em coisas que elas podem ver. Mas isso é um tremendo erro. No livro de João, capítulo 20, verso 30, vamos ver o que diz. Vamos ler o verso 30 e 31 e nos dirá o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você já crê em Cristo, qual é a necessidade de você viver buscando sinais, profecias que já não existem mais, não da forma bíblica? Hoje em dia, a profecia pregada, como já foi dito aqui,
o texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 22, a profecia dito naquele texto é referente à palavra de Deus. O profetizar, o falar a palavra de Deus, isso é a profecia nos dias de hoje. Qual é a necessidade? Se você diz que crê em Cristo Jesus, se você tem fé nele, qual é a necessidade de você buscar bênçãos e milagres, visões, revelações? Mas vejam só, o que a Bíblia diz para vocês, né, que estão ouvindo, se vocês de fato fazem essas coisas, de buscarem por aí afora sinais que comprovam que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor, né? Você diz da boca para fora que crê nele. Olha o que a Bíblia diz para ti. Lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 1, vai dizer: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Meus irmãos, não adianta ficar procurando sinal. Não adianta. Isso é algo que o mundo vai te dar como ilusão, porém, isso não é uma necessidade para que você seja salvo. O verso 27 nos diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Eu destaquei aqui, trabalhai não pela comida que perece. Vamos lá em Mateus capítulo 6 e vamos ler o verso 19 e 20. E o verso 19 nos dirá: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É isso que precisamos fazer, meus irmãos. Nada além disso. E o texto, no verso 27, continua a dizer que devemos sim trabalhar, buscar as coisas que subsistem para a vida eterna. E olha o que diz lá em João capítulo 4, verso 14. Olha o que devemos de fato buscar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que eu e você temos que buscar. Não são milagres, não são sonhos realizados, não são bênçãos, revelações, profecias mentirosas. Não é nada disso. Simplesmente devemos olhar unicamente para Jesus e segui-lo. Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.